Olá, alunos, bom dia. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de matemática, a atividade do dia 11 de fevereiro, tá? Dando continuidade à sequência da aula de terça, nós vamos aqui fazer o exercício 5, tá? Então aqui vocês vão prestar atenção, ó. Descubra a sequência representada e complete o que falta. Então aqui nós temos alguns números, vocês vão perceber como que está sendo a contagem aqui para vocês completarem, ó, 163, 173. Aí aqui nós temos um espaço e aqui nós temos 193. Reparem o final, né? A contagem está sendo de 5 em 5, de 10 em 10, de 20 em 20. Vocês vão olhar e vão completar as lacunas aqui. O de baixo, a mesma coisa. Só que percebam que aqui em cima nós estamos crescendo, tá? E aqui nós estamos decrescendo. O que é a ordem crescente? É do menor para o maior, é aquilo que cresce. E o que é o decrescente? Do maior para o menor, tá? Então, reparem que aqui os números estão diminuindo e aqui os números estão aumentando. Vocês vão reparar aí as lacunas e vão preencher com os números que faltam, ok? Aqui o exercício 6, nós vamos trabalhar um pouquinho a fração, tá? Então, eu separei aqui uma explicaçãozinha para vocês, ó. O que é a fração? A fração é o ato pelo qual se divide, se parte algo. Então, eu deixei um exemplo aqui para vocês, ó. Nós temos uma parte inteira. Vamos imaginar que isso daqui seja uma barrinha de chocolate, tá? Então, cada pedacinho desse aqui vai formar a parte inteira do chocolate. A partir do momento que eu for comendo ou dividindo, eu estou partindo, eu estou fracionando. Então, no caso aqui, ó, a barrinha está inteira. Vamos contar quantas partes tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa barrinha, ela é composta por 7 partes, tá? Geralmente, quando a gente vai trabalhar a fração, o número aqui inteiro, que no caso são 7 partes, ele fica embaixo da fração, que ele é considerado o denominador. E aí, conforme eu for dividindo, repartindo, eu tenho o numerador. No caso aqui, a minha barrinha de chocolate, eu já consumi 3 partes dela, tá vendo? Então, eu tenho uma parte inteira, né? Que são 7 partes, e eu consumi 3. Essa parte que eu consumi, que eu dividi, eu coloco aqui em cima, que é chamado de numerador. Então, a parte maior é sempre a parte de baixo, tá? E a parte de cima é a parte que eu dividi, que eu consumi. Como é que eu faço para ler esta fração? 3 sétimos, ok? O numerador, ele não vai mudar o número, ele vai sempre 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. O que muda é o denominador, tá? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ou 3/8, 3/9, 3/10 ou 3/10. Nós vamos aí nos aprofundar na fração mais pra frente, tá? Mas a princípio, o que vocês precisam entender? Toda vez que vocês encontrarem uma fração, é fácil, é só vocês contarem quantas partes tem, no caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloque embaixo aqui, denominador. E a parte que está pintadinha é o meu numerador. Então, no caso aqui, ó, 1, 2, 3. E aí, eu já formei a minha fração, 3 sétimos, ok? Voltando aqui na atividade, ó, vamos prestar atenção. Escreva para cada figura
a fração que representa a parte pintada dos desenhos. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Nesse primeiro, eu vou contar quantas partes tem a minha figura, ó. 1, 2. Se o 2 é o denominador, aonde que fica? Embaixo, tá? Então, eu vou colocar o número 2 aqui embaixo. Quantas partes foram consumidas? A parte pintada, 1. Então, eu vou pôr aqui em cima. Para eu fazer a leitura dessa fração, eu vou ler 1/2, tá? E aqui, ó, mais uma que eu vou falar para vocês, depois as demais vocês façam sozinhos. Primeiro, eu tenho que contar quantas partes tem, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu ponho 4 sempre embaixo, que é o total, que é o meu denominador. Quantas partes foram divididas aqui, ó? 1, 2, 3. E aí, eu vou colocar o 3 em cima. Então, vai ficar 3/4, tá ok? Só não se esqueçam dessa regrinha, tá? Eu preciso aqui... O total é sempre embaixo. Primeiro eu vou contar todas as partes e vou colocar embaixo. E aí aqui, em cima é o total pintado. Essa última imagem tá um pouco apagada, né? Mas observando aqui, ó, essas duas primeiras fileiras estão pintadas e as demais estão em branco, tá? Então, quem quiser reforçar com lápis, pode pintar essas duas colunas inteiras aqui, podem ser pintadas, tá bom? Então, o resultado vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25 embaixo. E aí, em cima vai ser 10, que se lê 10/25. Podem fazer essa daqui e, por favor, só pintem. Desculpa que a imagem ficou um pouquinho desfocada. Aí, pronto. Só pintem essas duas fileiras de cima e aqui embaixo fica tudo branco, tá? E aí, vocês coloquem aqui a fração pra mim. Boa sorte. Tem mais aqui embaixo também, tá? Ó, se vocês olharem aqui do meu celular, dá pra perceber que são as duas partes de cima que estão pintadas, tá? Tá um pouquinho apagada, mas vocês conseguem ver agora. Então, qualquer dúvida que tenham, é só me chamar, ok? Boa aula para todos e um excelente dia. Um beijo!